Eles acenderam o grito em seus pulmões. De lendas da Disney a estrelas de rock. Hollywood sempre teve um lado obscuro que as câmeras não mostraram. Enquanto alguns se esforçavam para interpretar papéis icônicos, outros não conseguiam parar, mesmo quando os médicos imploravam. Esta não é apenas uma lista. É uma montanha-russa movida a nicotina pelos fumantes mais inveterados de Hollywood. Alerta de spoiler. Alguns sobreviveram à fumaça. A maioria não. Pronto para tossir pela história de Hollywood? Vamos inalar a verdade. Audrey Hepburn. Elegância em uma nuvem de fumaça. Audrey Hepburn. O eterno ícone de Hollywood com seu estilo gracioso e cigarro surpresa. Isso mesmo. Enquanto o mundo se encantava com seu vestidinho preto em bonequinha de luxo, poucos percebiam que ela fumava até 3 maços por dia com a mesma elegância que exibia nas telonas. Ela começou a fumar com apenas 15 anos. Assim que os holofotes chegaram, a pressão também aumentou. A fama, os paparazzi. As expectativas implacáveis fizeram Audrey fumar para se acalmar. Seja filmando uma charada de um feriado romano ou tomando café em frente a Tiffany's. O cigarro não era apenas um acessório. Era praticamente seu colega de elenco. Os fãs a adoravam por sua postura. Mas, nos bastidores, ela era um desastre nervoso envolto em fumaça. Infelizmente, o hábito não ficou apenas nos tabloides. Aos 62 anos, Audrey começou a sentir fortes dores abdominais. Mais tarde, os médicos descobriram uma forma rara de câncer abdominal ligada à mesma família do câncer de cólon. E sim, o tabagismo era um culpado conhecido. Para alguém que personificava a beleza atemporal, a batalha real de Audrey contra o vício acrescenta um toque agridoce ao seu legado. Marty Feldman, o comediante que fumava mais do que brincava. Marty Feldman não era apenas o homem com olhos inesquecíveis, ele era o homem com um vício implacável em cigarros. Conhecido por suas atuações brilhantemente bizarras em O Jovem Frankenstein e por sua escrita cômica afiada, Marty era o tipo de cara que conseguia fazer você rir enquanto fumava 5 maços por dia. Sem brincadeira, ele começou como roteirista de comédia para a rádio BBC, escrevendo roteiros de ouro para Round the Horn e Bootsy and Snudge. Mas o sucesso não o impediu de fumar constantemente. No set-off. No chuveiro, provavelmente, Marty fumava como se fosse uma segunda carreira e, infelizmente, isso vinha com benefícios que ninguém queria. Em 1982, durante as filmagens da comédia Barba Amarela na Cidade do México, o coração de Marty finalmente disse, chega. Ele morreu de um ataque cardíaco fulminante com apenas 48 anos. O filme foi dedicado a ele, mas, sejamos realistas, deveria ter sido dedicado ao homem Marlboro também. Walt Disney, a mágia por trás da fumaça. Pense que Walt Disney era só pó mágico e ratos falantes. Pense de novo. Por trás dos castelos alegres e das músicas contagiantes, havia um homem abrindo caminho pela realidade. Um cigarro de cada vez. Walt Disney, o pai do Mickey Mouse e o cérebro por trás do lugar mais feliz do mundo. Tinha um hábito que definitivamente não era adequado para crianças. Fumar um cigarro atrás do outro. Walt fumava com tanta frequência que raramente era visto sem um cigarro na mão. Exceto, é claro, em público. Por quê? Porque a imagem do magnata saudável e familiar não combinava muito bem com uma nuvem de nicotina. De fato, os executivos da Disney chegaram a apagar digitalmente os cigarros de suas fotos e proibiram qualquer ato de fumar em filmes sobre ele. Nem mesmo Tom Hanks teve permissão para fumar em Salvando o Sr. Banks, embora Walt fosse conhecido por fumar em seu escritório. Mas a magia não conseguiu compensar o estrago. No início dos anos 60, a saúde de Walt estava se deteriorando rapidamente. Diagnosticado com câncer de pulmão em 1966. Ele passou por uma cirurgia para remover um pulmão e recebeu cobaltoterapia. Infelizmente, sua doença já estava em estágio avançado. Ele faleceu naquele mesmo ano, aos 65 anos, sendo sua morte oficialmente atribuída ao colapso circulatório causado pelo câncer, que não conseguia escapar dos cigarros. David Janssen estava sempre fugindo da lei, do perigo, do drama. Como do Richard Kimball em O Fugitivo. Ele correu em busca de justiça. Mas, na vida real, ele estava correndo direto para uma nuvem de fumaça de cigarro, 4 maços por dia, sem precisar de dublê, com aquele jeito de durão. E voz rouca, Janssen personificava o protagonista clássico. Mas aquele charme rouco não era totalmente natural. Era forjado na nicotina e filtrado por décadas de tabaco.
No set, ele raramente era visto sem um cigarro. Fora do set, a história é a mesma. Basicamente, se você visse David Janssen sem cigarro, provavelmente estava sonhando. Seu hábito de fumar incessantemente acabou o afetando. A voz forte ficou tensa. A respiração ficou mais difícil. Sua resistência disparou. Mesmo assim, ele desempenhou papéis como um campeão até que não conseguiu mais. Em 1980, com apenas 48 anos, David morreu de um ataque cardíaco fulminante em sua casa em Malibu. Hollywood ficou chocada ao ver que ele ainda estava no auge. Uma autópsia revelou posteriormente danos extensos em seus pulmões e artérias. Patrick Swayze dançando em meio à fumaça. Patrick Swayze não foi apenas o galã que levantou Baby em Dirty Dancing. Ele também levava cigarros aos lábios a uma velocidade alarmante. Por trás daquele maxilar definido e daquele sorriso encantador, havia um homem fumando um cigarro atrás do outro em Hollywood. Fumando até 60 cigarros por dia como se fosse uma coreografia. De Ghost a Caçadores de Emoção. Patrick apresentou performances repletas de paixão e intensidade. Mas fora das telas, ele enfrentou mais do que apenas papéis desafiadores. Ele bebia muito, fumava incansavelmente e acreditava em guardiões espirituais, mas aparentemente não em adesivos de nicotina. Quando foi diagnosticado com câncer de pâncreas em estágio 4 em 2008, Patrick não parou de fumar imediatamente. De fato, em uma entrevista de cair o queixo com Barbara Walters, ele admitiu: "Eu diria que provavelmente o tabagismo teve algo a ver com isso." Você acha que Patrick? Ele acreditava que seu falecido pai e uma equipe de guerreiros guardiões estavam cuidando dele, mas nem eles conseguiram combater os danos causados por décadas de tabaco. Apesar do diagnóstico, Patrick continuou trabalhando, dançando e, sim, fumando. Ele faleceu em 2009, aos 57 anos. O mundo perdeu uma lenda de Hollywood, e em algum lugar, um cigarro provavelmente se apagou em homenagem silenciosa. Suzanne Pleshette, a voz aveludada que se esvaiu em fumaça. Suzanne Pleshette tinha uma voz como bourbon quente, suave, sensual e inconfundivelmente sua. Isso a tornou um destaque em programas como The Bob Newhart Show e filmes como Rome Adventure. Mas aquele som característico não era apenas um charme natural. Era trazido a você por 2 maços de cigarro por dia. Muito obrigada. Por décadas, Suzanne fumava como se fosse parte do seu contrato, nos sets de filmagem. Durante as entrevistas, a nicotina era sua parceira de cena. E sejamos honestos, esse charme rouco a ajudou a conseguir papéis. Hollywood ouviu sua voz e disse: "Isso é dinheiro." Enquanto isso, seus pulmões imploravam por misericórdia nos bastidores. Por fim, até Suzanne percebeu que o show não podia continuar. Em 1997, depois de anos fumando sem parar, ela finalmente parou de vez. Mas o estrago já estava feito. Em 2006, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão. Apesar da cirurgia para remover parte do pulmão, a batalha estava longe de terminar. Ela manteve seu humor gracioso e aquele tom icônico até o fim. Mas em 2008, aos 70 anos, Suzanne faleceu, deixando um legado esfumaçado de talento e elegância. E um aviso de que até as vozes mais glamourosas podem ser silenciadas pelos cigarros. Ela parou tarde demais, mas nunca perdeu a paixão. Keith Richards não é apenas uma lenda do rock. Ele é um milagre vivo, destruidor de riffs e fumante de cigarros. Como o icônico guitarrista dos Rolling Stones, Keith iluminou palcos ao redor do mundo e acendeu milhares de cigarros enquanto fazia isso. Seu visual característico: uma guitarra em uma mão, um cigarro na outra e um sorriso que dizia: "Regras são para mortais." Keith começou a fumar cedo e, quando estava reescrevendo a música e a história, a nicotina era basicamente um dos seus grupos alimentares. Mistura heroína, cocaína, haxixe e álcool suficiente para afundar um navio de cruzeiro. E você esperaria que esse cara estivesse a 2 metros de profundidade em 1980. Mas não, Keith. De alguma forma, ele continuou enrolando como um cigarro com pernas. Ele foi preso por drogas mais vezes do que a maioria das pessoas vai ao dentista. Mas quando chegou a hora de fumar, ele finalmente parou. Em 2018, o deus do rock contou a Rolling Stone que havia parado de fumar usando adesivos de nicotina. Isso mesmo. Keith Richards foi derrubado não pela heroína ou pelo whisky, mas pela ciência e pelos adesivos, com mais de 80 anos, e ainda respirando. Ele se tornou a piada de todas as piadas sobre "este homem deveria estar morto."
Jack Webb, Dragnet, drama e muita fumaça. Jack Webb era todo profissional na tela, com rosto sério, voz objetiva e um distintivo que não piscava como Sartes. Como Joy Friday em Dragnet, ele solucionava crimes com precisão, fora da tela. Porém, Jack estava cometendo um crime em câmera lenta contra seus pulmões. Apesar de sofrer de asma desde a infância, Jack fumava de 3 a 4 maços por dia, como se fosse um exercício de treinamento. Sim, pensou o homem com problemas respiratórios crônicos. Sabe do que este corpo precisa? Mais fumaça. Lógica de ponta. Os médicos o aconselharam a parar. Um deles chegou a lhe dizer que ele tinha uma úlcera que poderia ser cancerígena. A resposta de Jack foi recusar o tratamento e se recusar a voltar. Ele até estrelou um comercial de cigarros Chesterfield em 1954. Ok, se você quer se dar mal, se dê mal com patrocínio. Em Dragnet, o hábito de fumar de Jack não era apenas um hábito. Era praticamente um personagem. Os espectadores poderiam pensar que ele estava resolvendo homicídios. Mas o verdadeiro mistério era como seus pulmões ainda funcionavam. Spoiler, não duraram muito. Em 1982, aos 62 anos, Jack morreu de ataque cardíaco. O diagnóstico, arteriosclerose. O termo médico chique para cigarros em excesso, meu chapa. Tallulah Bankhead, a diva que fumava como manda o figurino. Precisava disso. Tallulah Bankhead não era apenas uma estrela de Hollywood. Ela era um furacão ambulante de escândalos e 150 cigarros por dia. Sim, você leu certo. Não é um erro de digitação. É um alarme de fumaça completo prestes a disparar. Com sua voz grave e rouca e atitude sem filtros, Tallulah iluminou a Broadway Hollywood e todos os cômodos em que entrou, literalmente. Nascida em uma família política poderosa, ela trocou a política por festas. Jimmy um cigarro sempre pendurado nos lábios. Seu ronronar esfumaçado se tornou sua marca registrada. Mas não era apenas genética. Eram anos fumando sem parar, com um toque de bourbon para completar. O estilo de vida de Tallulah era tão selvagem que seus médicos desistiram. Depois de sobreviver a uma histerectomia quase fatal em 1933, ela disse ao seu médico a famosa frase: "Não pense que isso me ensinou uma lição." Então, ela voltou a fumar como a rainha do caos. Seus pulmões, no entanto, não estavam tão rebeldes. Ela desenvolveu bronquite empiema crônica e morreu de pneumonia dupla aos 66 anos. Apropriadamente. Seus últimos anos foram tão dramáticos quanto seus papéis na tela. Exceto pelo corte gritante do diretor. George Formby, o rei do ukulele. Com uma piada de um maço por dia, George Formby não era um galã típico de Hollywood. Ele era o artista britânico atrevido com um ukulele em uma mão e, na maioria das vezes, um cigarro de madeira na outra, com canções que faziam multidões rirem e um sorriso que encantava uma nação. Formby se tornou a maior atração de bilheteria do Reino Unido durante as décadas de 1930 e 1940. Mas enquanto dedilhava melodias alegres, seus pulmões clamavam por socorro. Nos bastidores, George fumava 40 cigarros sem filtro e com potência máxima por dia, que ele carinhosamente chamava de pregos de caixão. É preciso admirar a honestidade. Mesmo após um ataque cardíaco em 1949, Formby não diminuiu o ritmo. Ordens médicas. Ignore-as. O resto nunca ouviu falar dela. Cigarros o fazem voltar. Seus fãs adoravam seu charme juvenil, mas seu coração claramente não estava rindo junto. Em 1961, após comparecer ao funeral de sua esposa, George sofreu outro ataque cardíaco tão grave que recebeu a extrema unção ao chegar ao hospital. Mas ele se recuperou. Por 5 dias inteiros. Em 6 de março, sua sorte e seus pulmões finalmente se esgotaram. Ele morreu aos 56 anos. Seu legado selado com música e risadas e uma densa névoa de fumaça. Barbara Stanwyck, a prova irrefutável de Hollywood dos saltos altos. Barbara Stanwyck não era apenas uma lenda do cinema. Ela era a definição de durona, elegante e assumidamente feroz. Mas por trás do brilho e da coragem da dupla indenização e do grande vale, havia um segredo chocante que ela fumava desde os 9 anos de idade. Sim, 9. Enquanto outras crianças brincavam de pular corda, Barbara acendeu um cigarro como uma femme fatale no ar em treinamento. Seus cigarros eram mais do que um hábito. Eram uma armadura. Em meio a tragédias pessoais, filmagens exaustivas e a pressão de ser mulher na era de ouro de Hollywood,
Ela respirava com determinação. E a cada tragada, sua voz ficava mais rouca, seu olhar mais afiado e sua presença na tela mais magnética. Mas mesmo as lendas não são infalíveis. Em 1982, durante as filmagens de Pássaros Feridos, Barbara inalou muita fumaça de efeitos especiais e contraiu bronquite. Some isso a décadas de tabagismo inveterado, e seus pulmões decidiram que já era o suficiente. Respirar tornou-se uma tarefa árdua. Os papéis diminuíram, e até Barbara teve que admitir que talvez fosse hora de largar o isqueiro. Ela faleceu em 1990, aos 82 anos, de doença pulmonar obstrutiva crônica e insuficiência cardíaca. Julie London, a cantora de tochas que iluminava mais que o palco. Julie London tinha uma voz que derretia aço e cigarros que destruíam pulmões. A estrela sensual de Cry Me a River não fumava apenas para melhorar o humor. Ela fumava como se isso fizesse parte da sua função. Com um timbre rouco que exalava a descontração de um clube de jazz, Julie iluminava os palcos e os Marlboros, fumando até 3 maços por dia. Ela começou a fumar com apenas 16 anos. E quando Hollywood chegou, a nicotina já era sua companheira de cena mais próxima. Na tela, fora dela, em cabines de gravação ou salas de ensaio. Se houvesse ar, Julie provavelmente o enchia de fumaça. Ironicamente, os mesmos cigarros que lhe davam aquele charme esfumaçado também roubaram lentamente a voz que a tornara famosa. Com o passar dos anos, os vocais outrora poderosos de Julie tornaram-se roucos pelos motivos errados. Sua carreira como cantora declinou. Os papéis diminuíram em meados dos anos 90. Ela não era mais a sereia das salas de estar, mas um conto de advertência envolto em cinzas. Em 1995, ela sofreu um derrame debilitante e, apenas 4 anos depois, foi diagnosticada com câncer de pulmão. Julie London faleceu em 2000, aos 74 anos, e sua assinatura esfumaçada foi silenciada pela mesma coisa que a definia. Michael Landon, Little House Grandes, Nuvens de Fumaça, Michael Landon, o adorado anjo cowboy dos Estados Unidos e um cara legal. Tinha um hábito não tão celestial, fumar até 4 maços de cigarro sem filtro por dia. Sim, enquanto ele se ocupava em inspirar milhões como Little Joe em Bonanza e espalhar lições morais em Highway to Heaven, ele também transformava seus pulmões em um incêndio. Por trás daquele cabelo perfeitamente despenteado e sorriso perolado, escondia-se um homem praticamente abastecido por nicotina e bourbon de Peru selvagem. De acordo com o elenco, as meias de Landon cheiravam a fumaça porque os cigarros praticamente viviam nelas. Ele até ganhou o apelido de Meias no set, não por causa da moda, mas por seu perfume característico, tabaco queimado e determinação. Apesar da tosse e da respiração ofegante, Landon continuou filmando tomada após tomada como uma máquina movida a fumaça, mas nem ele conseguiu escapar das consequências. Em 1991, os médicos lhe deram um golpe devastador, um câncer de pâncreas em estágio avançado que já havia se espalhado para o fígado e os gânglios linfáticos. No melhor estilo Landon, ele brincou: "Espero não perder meu cabelo. As pessoas já comentam sobre isso há 35 anos." Mas o riso não conseguiu esconder a realidade. Ele morreu poucos meses depois, aos 54 anos. Vivian Leigh, E o Vento Levou e 4 maços de cigarro por dia. Vivian Leigh não era apenas Scarlett O'Hara. Ela era o fogo, a fúria e, infelizmente, a fumaça. Por trás daquela beleza atemporal e daquele talento vencedor do Oscar, escondia-se um hábito de fumar inveterado tão intenso que poderia rivalizar com uma locomotiva a vapor. Em um dia típico de filmagem, até 4 maços. Isso mesmo, ela era basicamente uma chaminé humana de salto alto. Enquanto o público admirava sua elegância em que E o Vento Levou e em um bonde chamado Desejo. Vivian queimava cigarros silenciosamente como se fossem roteiros. O estresse da fama. Um casamento problemático com Laurence Olivier e as pressões do estrelato alimentavam seu vício. Fumar não era apenas um hábito, era seu mecanismo de enfrentamento. Seu companheiro, seu parceiro de cena. Mas as consequências vieram rápidas e duras. Em 1944, ela desmaiou durante os ensaios e mais tarde foi diagnosticada com tuberculose, uma doença que não combina com o tabagismo constante. Adicione transtorno bipolar e insônia à mistura. E Vivian estava fazendo malabarismos com mais do que apenas papéis.
Mesmo com sua saúde debilitada, ela continuou acendendo cigarros, determinada a lutar suas batalhas com batom e isqueiro. Em 1967, com apenas 53 anos, ela morreu repentinamente devido a complicações relacionadas à tuberculose, agravadas pelo tabagismo incessante. Desi Arnaz não era apenas o marido charmoso de Lucy em I Love Lucy. Ele era um charuto devorador e um showman que praticamente inventou a comédia moderna. Mas enquanto revolucionava a televisão, Desi também fumava sua verdadeira paixão, charutos cubanos. Às vezes como se fossem oxigênio. Desde pequeno, Desi fez do fumo parte de seu ritual diário. Charuto e Nutella. Charuto nos bastidores. Reunião de negócios, 2 charutos. Ele era tão dedicado que nem os médicos conseguiam tirá-los dos seus dedos. O cara comandava produções desoladas como um chefe. Só que uma com uma nuvem de fumaça o perseguindo constantemente. Seu filho, Desi Jr., tentou encenar uma intervenção para fazê-lo parar de fumar e beber. A resposta de Desi Sr., digamos, é que ele não estava com pressa para uma reunião dos AA tão cedo. Quando finalmente conseguiu se recuperar, já era tarde demais. Em 1986, apenas um ano depois de largar o vício, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão. E não era por causa de cigarros com filtro. Era daqueles luxuosos charutos cubanos enrolados à mão que ele tanto amava. Seu médico disse sem rodeios ao LA Times que eram os charutos que causavam isso. Desi Arnaz faleceu aos 69 anos, deixando para trás um império da comédia e um rastro de fumaça que nenhum purificador de ar conseguiria apagar.